No início da minha vida cristã, logo que eu conheci o Evangelho, eu tive muito contato com o irmão Valtir, porque era na casa do irmão Valtir que eu ia lá para vê-lo quase todos os dias. Então, através desse contato com o irmão Valtir, eu comecei a observar que o irmão Valtir era um homem muito dedicado aos livros, estudioso. Inclusive, dava alguns exemplos da vida dele, dizendo que, quando fazia seminário, o professor desse 9,5 para ele, ele ia lá questionar o professor, porque ele queria 10. Lembra disso? E, na minha convivência com o irmão Valtir, eu comecei a fazer algumas conjecturas a respeito da vida dele. E eu achei um desperdício o irmão Valtir, tão estudioso, se dedicar tanto assim ao Evangelho. Esse camarada tem uma cabeça. Se tivesse uma cabeça dessa, onde é que eu ia ficar aqui nesse quarto, estudando, telefonando para um, telefonando para outro, cuidando da vida dos outros? Tem alguma coisa errada com o irmão Valtir. Eu achava que tinha alguma coisa errada com o irmão Valtir, porque não tem sentido. Ele deveria estudar, fazer direito. Se não fazia direito, se não quisesse, ou qualquer outra matéria, que ele tinha inteligência para isso. Então, eu achava um desperdício ele se dedicar tanto assim. Ele poderia fazer direito, fazer um curso aí para ser um juiz federal, um desembargador, coisa desse tipo, que esse pessoal vive numa mamata incrível, né? Quem é que não quer ter um emprego desse? Mas também tem que estudar, tem que fazer muita coisa para alcançar um objetivo desse. Então, eu achava que o irmão Valtir era homem para buscar mais, ter uma posição assim, financeira melhor, do que ficar se dedicando ao Evangelho, ficar se dedicando a pessoas. E o tempo foi passando. Eu fui me convertendo. Deus me deu alguma maturidade espiritual. E depois de alguns anos, eu fui perceber, e Deus abriu os meus olhos para perceber a importância do desperdício. O irmão Valtir se desperdiçou diante de Deus. Deixou de ter muitas coisas chamadas boas que o mundo oferece, muita posição diante da sociedade, para se dedicar àquele povinho simples. Só tinha pobre, é isso mesmo. Eu falei, pelo menos se essas ovelhas dele fossem ricas, desse algum retorno, mas só tinha pobre. Ele ainda ajudava os irmãos. Eu não estava entendendo nada, e nem também poderia entender, porque eu não tinha discernimento espiritual. E o tempo passou. E um dia Deus começou a me mostrar, de uma forma clara, a importância do desperdício. Se o irmão Valtir tivesse, talvez, eu não dava essa sugestão para ele, que eu não tinha como dar essa sugestão. Ele era muito determinado, ele sabia o que ele queria, ele tinha visão para alcançar o objetivo dele, ele não fazia aquilo por fazer. Ele fazia porque ele foi chamado por Deus para fazer. E o homem, quando é chamado por Deus para fazer, não há barreiras que ele não possa transpor. Amém, irmãos? Então eu comecei a entender se o Valtir e outros que eu fui conhecendo. Um grande professor meu também foi o irmão Otmani, li muito e leio ainda. Esses homens se dedicaram à vida deles. E outros que eu vou citar, que são vários. E graças a Deus, porque estes homens não foram desembargadores.
Esses homens não foram grandes diante dos homens, mas foram servos do Deus Altíssimo. E edificaram muitas vidas. E hoje, nós somos resultado dessa dedicação. Hoje, se eu estou no presbitério governando com os irmãos, louvado seja o irmão, porque eu tive o irmão Valdir sobre a minha vida, o irmão Dorival, o irmão Eli, Rogério, os irmãos que estão com a gente aí no diaconato, os irmãos que estão nos ministérios, os irmãos que estão à frente de grupos familiares. Olha que suave perfume o irmão exalava, a ponto de nos deixar firmes, com essa cabeça erguida diante do Senhor. Amém, irmãos? Isso se chama desperdício. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter discernimento de que se nós não nos desperdiçarmos diante do Senhor, nós não vamos ter o Senhor. O Evangelho é coisa séria, muito mais séria do que a gente possa imaginar. O irmão Watchman Nee, ele tem uma frase, que eu acho essa frase assim, simplesmente foi uma frase motivacional para eu preparar esta mensagem. Ele disse que o Evangelho tem como seu objetivo primordial produzir em nós, pecadores, uma condição que satisfaça ao coração de Deus. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Esse é o objetivo do Evangelho. Às vezes nós pensamos que o objetivo do Evangelho é salvar vidas. Não é salvar vidas. Às vezes a gente pensa que o objetivo do Evangelho é fazer boa obra. Não é fazer boas obras. O Evangelho tem como seu objetivo primordial produzir em nós uma condição que satisfaça ao coração de Deus. Quando nós satisfazemos ao coração de Deus, Ele nos prepara para boas obras. Quando nós satisfazemos ao coração de Deus, Ele nos prepara para evangelizar. Quando nós satisfazemos ao coração de Deus, Ele exerce em nós o espírito de misericórdia, para nós sermos misericórdia com aqueles que convivem conosco. Mas o objetivo principal do Evangelho é gerar em nossos corações uma condição que o agrade. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso? Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Conheci muitos homens, gosto muito de ler sobre muitas coisas, principalmente relacionadas às Escrituras. Homens que tinham o coração afinadinho com o Senhor. Como Deus poderia usar Moisés se deixasse Moisés no Egito? Moisés tinha que sair do Egito, fugir de todas aquelas luxúrias, né? Aquela vida de nababo. Moisés poderia ser até faraó. Mas Moisés abandonou aquilo tudo e foi para o deserto. E Deus o usou abundantemente. Amém, irmãos? Nós precisamos de aprender a fazer distinção. Que Deus nos leve, amados irmãos, a discernir a prioridade. A prioridade é Ele. Foi por isso que Deus nos colocou
em Cristo. E dali nós não podemos sair. Se nós sairmos, nós desagradamos ao Senhor. Amém, irmãos? A nossa vitória está em Cristo. Eu quero ler um pequeno texto para os irmãos, em Marcos 14, do versículo 3 ao versículo 9. Se os irmãos não quiserem abrir a Bíblia, não tem problema não. Depois você lê em casa esse texto, se você achar que deve ler. Mas o texto fala que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Maluca, doida. Ou sei lá o que eles falaram. O texto diz que a repreendiam severamente por aquela atitude absurda. Olha quanto dinheiro sendo jogado fora. E os discípulos, hein? Os discípulos. Aqueles que andavam ali. Muitas vezes até nós, na nossa vida cristã, às vezes criticamos alguém que está fazendo alguma coisa para Deus e achamos que às vezes é um desperdício. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então Jesus disse: deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia, irmãos! Eu estou aqui relatando este fato, muitos anos atrás, de um fato que aconteceu com uma mulher que se desperdiçou diante de Jesus. Ela discerniu: esse é o Messias. Ela teve algo sobrenatural. Ela não faria o que fez naturalmente, jamais. Principalmente uma mulher, naquela cultura, onde a mulher era um negócio assim de segunda categoria. E ela, corajosamente, destemidamente, diante daqueles homens, fez o que fez. E Jesus a reconheceu, e Jesus realmente foi grato àquela mulher, não é? Jesus estava perto de ser crucificado. Os dias dele já estavam contados. E de repente aparece esta mulher e consola o coração dele com essa atitude, não é? A atitude uma atitude extravagante, uma atitude de desperdício.
Irmãos, desperdício é o princípio do poder. Você quer ter poder diante de Deus? Se desperdice diante dele. Esta é a ordem. Você pode estar fazendo o que você estiver. Se não for dele, se não vier dele, você está fazendo coisas temporais. Mas quando nós saímos da presença dele para fazer o que ele manda, o que nós fazemos é eterno. Vai ficar marcado, vai glorificar o nome do Senhor. Nós temos muita habilidade para fazer, irmão. Manda a gente fazer alguma coisa, a gente faz mesmo. Meu Deus, às vezes eu até falo isso com os irmãos do presbitério. Irmão, nós precisamos parar, porque nós temos uma habilidade o racional da gente, só tem gente inteligente, pensar, fazer, é prático, não é? Não é, meu irmão? Vamos fazer um, vamos. A gente ora, tal, tudo bem. Mas precisamos de orar mais. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E tudo que é de Deus tem que vir de Deus. Deus não quer nada, 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 nada nosso. Nenhum boa noite ele quer vindo de você. Ele quer um boa noite, você saindo da presença dele para dar boa noite. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, é diferente quando a gente faz alguma coisa saindo da presença de Deus. Se isso ocorresse, nós não teríamos hoje esse sistema denominacional tão político. Já falei isso aqui, crente da direita, crente da esquerda. Jesus vai falar, olha, eu não conheço vocês não, hein, cara. Você não tem esse negócio de partido, não. Vai se partindo logo agora, porque se chegar assim, vai ficar. Amém, irmãos? Nosso partido é o reino de Deus. Amém? Não importa se você gosta, se você não gosta. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente não tem gosto, o gosto é dele. Mas quando a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos, aí nós começamos a ter as preferências. Uma vez chegaram para um servo de Deus muito sábio. E esse homem era muito usado por Deus. E alguém o perguntou se Deus tinha preferências. Porque às vezes a gente acha que Deus tem pessoas, que ele tem preferências. O Juninho é um homem mais usado por Deus do que eu. Deus prefere mais ao Juninho do que a mim. Deus não tem preferidos, irmãos. Deus tem amigos íntimos. Amém? Amém, irmãos? Cadê seu amém? Cadê seu amém? Deus tem amigos íntimos. Quem é amigo de Deus, quem é íntimo com Deus, vai além do além. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós precisamos de ter esse discernimento, nós precisamos de ter esta visão. Eu, quando trabalhava na Caixa Econômica, eu tinha um amigo, um colega de trabalho, acho que o nome dele era Alcenir. Eu acho que era esse mesmo nome. Nós não tínhamos muito contato, trabalhávamos em áreas diferentes e tal. Mas um dia ele se aproximou de mim e disse, Derones, ele tinha uma função importante na empresa. Ele disse, Derones, eu estou deixando a Caixa. E eu sempre olhando do ponto de vista da lógica. Deixando a casa para onde? Para ir para a Receita Federal? Para ir para alguma coisa aí do
algum concurso importante aí, passou? Não. Eu estou deixando a Caixa por causa do Evangelho. Eu falei, doido. Não falei nada com ele. Falei, irmão, fui até meio religioso com ele. Irmão, que bênção. Mas que bênção nada. Na realidade, eu estava inseguro com a atitude que ele estava tomando. Mas acontece, irmãos, que ele estava vendo o que eu não estava. Amém, irmãos? Ninguém deixa o emprego com a estabilidade que a gente tinha a troco do Evangelho. Não deixa. Eu não deixava de jeito nenhum. Se Deus me chamasse, eu falava, não vou. Não vou. Derone não está aqui. Derone saiu. Por quê? Porque eu não tinha o discernimento. Eu não estava preparado para fazer o que Deus chamou o irmão para fazer. E anos depois, eu tornei a encontrar com esse irmão. E ele firme no Senhor. Estudioso da palavra, edifica a vida. É uma bênção. Por sinal, estou até precisando de ter um encontro com ele. E contar essas coisas para ele, para a gente rir juntos. Porque o Evangelho é assim, né? A gente não tem o discernimento correto das coisas. Mas o Espírito Santo, ele mostra. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, irmãos? O nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é temporal. Hoje, quando eu me lembro do irmão Valtir, eu entro ali dentro daquela biblioteca que ele ainda deixou lá. Se um dia eu achar alguém que tenha a mesma determinação, eu vou doar os livros dele, pedir autorização à família. Mas eu já me sinto até proprietário daquela biblioteca, só que eu não tenho um espírito Valtir, não. De ser um homem que se afadiga na palavra. Deus não me chamou para eu me afadigar na palavra. Eu tenho plena consciência disso. Gosto da palavra, amo a palavra, tenho a palavra no meu coração, procuro viver dentro dos princípios que Deus me ensinou. Mas se afadigar na palavra, irmãos, é mistério. É mistério. Tenta se afadigar, que você vai se afogar. Se Deus não te chamou para você se afadigar, você vai fechar a Bíblia e nunca mais você vai ler. Faça aquilo que o Espírito Santo te orienta. E se você fizer, você vai andar com a cabeça erguida hoje, amanhã e sempre. Bem, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes eu vejo a gente lá na Praça Costa Pereira pregando o Evangelho. Ou algum irmão dentro de um ônibus pregando o Evangelho. Eu falo, Senhor, abençoa esse irmão. Eu tenho outro método de pregar o Evangelho. Cada um Deus usa de acordo como lhe apraz. Ele é Senhor. Amém, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos ministros de uma nova aliança, aliança não da letra, mas do Espírito. Nós não fomos chamados apenas para sermos frequentadores de reunião geral ou de grupo familiar. Deus tem uma missão para você. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos chamou para a comunhão dele.
Não chamou ninguém para louvor, não chamou ninguém para ser profeta, não chamou ninguém para nada. Ele chamou para a comunhão dele. Da comunhão dele é que saem os profetas, sai o louvor. Oh, aleluia! Oh, aleluia, irmão! Isso é verdadeiro! Precisamos de alimentar o nosso coração com esta esperança. Se nós nos oferecemos ao Senhor, Ele tem muito para nos dar. E a nossa religiosidade vai cair por terra. Amém, irmãos? Eu me lembro que apenas quando a igreja começou os grupos familiares, através de um livro do Paul Yong-Shu, Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, que eu li este livro, fui muito edificado, não sei como que esse livro chegou às minhas mãos, mas ele chegou. E após ler o livro, eu tive um discernimento de Deus. Entrega este livro para o Valtir. Este livro é a cara dele. Assim, irmão. Exatamente assim. Pode não acontecer com você, mas acontece comigo. O dia que eu vi a minha esposa na fila de votação, fui lá ser fiscal. Botaram para ser fiscal lá numa urna. Eu fui lá para a Serra votar em um candidato. Eu era muito amigo do filho do candidato e transferi meu voto para meu título. Você vai tomar conta aqui dessa urna aqui. Para ninguém trocar santinho. Tem aquele negócio? Troca santinho daqui, troca santinho lá. Eu falei, eu não vou, mas não vou fazer nada disso não. Vou ficar só lá. Fiquei embaixo de uma árvore igual a Zaqueu lá. Daqui a pouco eu vejo lá na fila, quem? Letícia. E ao olhar para ela, eu tive pleno discernimento. Sua esposa. Eu até olhei para o lado para ver se tinha alguém falando comigo. Mas eu não dei muita bola para a voz, não. Eu dei bola para ela. Deixei a voz para lá. Eu ainda não era crente também. E o que aconteceu? Aconteceu que em dezembro nós vamos fazer 41 anos de casados, não é? Então realmente foi. Então, irmãos, Deus nos fala. Tendo outrora Deus falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Irmão, nós temos razões demais para nos oferecermos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Uma outra frase célebre do irmão Watchman, que ele disse que em todo o universo, o único lugar aonde a vontade de Deus não é feita é na Terra. E não é mesmo? É verdade. Se você crê que existe vida em Marte, diz não. Pode encontrar a minhoca, não sei o que lá, mas ser humano só existe aqui. Eu creio assim. Se você não crê, tudo bem. Mas eu tenho essa capacidade em Cristo de crer assim. E é verdade. Irmãos, a Terra está se deteriorando. Vê se o sistema planetário está se deteriorando. Não. A ordem em todo o universo. Só não há na Terra. Uma bagunça. Porque aqui está o homem. Bicho esquisito. Que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, está nos restaurando. E se essa terra ainda não entrou em crise, não acabou mesmo, tudo, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Mas quando a igreja for tirada dessa terra, misericórdia, se você ficar, você está roubado. Amém, irmãos? Então vamos aprender a ter atitudes dignas de glorificar ao Senhor, como teve esta mulher
de Betânia. Atitude. Evangelho gera novas atitudes. E é isso que faz toda a diferença. Somos um corpo em Cristo. Amém, irmãos? Vamos aprender a administrar esses pequenos problemas que causam tantos problemas. Porque o nosso Redentor vive. Por causa dele. Que nos suporta esses seres problemáticos que somos. Mas todo dia eu vou ao Senhor, Ele está lá. Derônio, vem cá. Derônio. Trazendo o espírito de graça e o espírito de consolação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não tem convicção desta certeza da salvação? Eu me lembro... Esse Valtinho marcou muito a minha vida. Eu me lembro de uma experiência que ele teve, ele e o Ailton, dois excelentes alunos do seminário, e eles tinham dúvida da salvação. E os dois melhores alunos do seminário ficavam perguntando: Valtinho, você tem certeza que você é salvo? Claro, Ailton, claro que eu tenho. Falava: Valtinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. A salvação é uma coisa assim tão especial, né? É graça de Deus. Eu demorei um tempão para entender que eu era salvo, um tempão. Foi logo não, demorou. Até que um dia, brotou. Eu pensei que eu estivesse no Evangelho por causa da Leti. Estou no Evangelho por causa de Jesus. E Jesus me ensinou a amar Leti. Amém, irmãos? A causa é sempre maior. Os meios, ele tem N meios. Mas o importante é ele. Vamos aprender a dar prioridade a isso, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que precisa de ver salvos em Cristo, cheios do Espírito Santo. Homens transformados pelo poder de Deus, exalando o suave perfume de Cristo por onde quer que passemos, aqui, ali, acolá. Esta geração precisa. Essa geração da informática. Meu Deus. É uma geração que não está vendo. A igreja está aí dividida. A igreja do pastor fulano, a igreja do pastor Beltrano, a igreja do Chico, a igreja da Chica, a igreja do ministério. Não existe isso. Só existe uma. Jesus disse que Ele é o Senhor dessa igreja. A igreja é de propriedade exclusiva de Deus. Está lá, registrado. Amém? Oremos por nós mesmos, para que deixemos para os nossos filhos, essa geração que está vindo aí. Einstein disse que o dia que a tecnologia começar a dominar sobre o ser humano, nós vamos ter uma geração de idiotas. Há quantos anos que ele falou isso aí? E não estamos tendo, não? Não estamos tendo, não? Que Deus, por sua graça e misericórdia, continue reinando sobre as nossas vidas. E que o Senhor seja a nossa prioridade, independente das circunstâncias. Que aprendamos a entender, a discernir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Que o Espírito de graça, o Espírito de consolação esteja sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos continuem sendo abertos para nós sabermos que o Senhor é bom, bom, que a sua misericórdia dura para sempre.